Você vai iniciar esse ponto fantasia com 34 correntes. Nesse caso aqui, a gente está utilizando agulha 2 milímetros e nós estamos utilizando o fio Anne. Essa cor verde é a cor 5203, mas ele pode ser feito com outros fios também. A gente vai começar fazendo a laçada inicial e as 34 correntes. Depois que a gente trabalhar as 34 correntes, nós vamos trabalhar agora a primeira carreira do ponto. Lembrando que, se você quiser aumentar na largura para um trabalho reto, você vai aumentar de 15 em 15 correntes a partir desta quantidade que nós estamos fazendo aqui na amostra. Então, se você quiser mais um motivo, mais um desenho do ponto nessa amostra, você vai colocar mais 15 correntes. Somando com as 34 mais 15. Eu quero mais 2 motivos, então 34 mais 30 e assim por diante. Vai sempre de 15 em 15 a partir da quantidade dessa amostra. Para a primeira carreira agora, você vai pegar a laçada, pular 3 correntes a partir da agulha e na quarta corrente você vai fazer 2 pontos altos. Então, você tem aqui 3 pontos altos no total. Agora, você vai fazer 7 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você vai pular 5 correntes na sua base. 1, 2, 3, 4, 5. E na próxima, você vai fazer um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar 3 correntes. 1, 2, 3. Vai pular 2 correntes na sua base e no próximo ponto você faz um ponto baixo. Agora, novamente, você vai fazer 7 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você vai pular 5 correntes da sua base. 1, 2, 3, 4, 5. E na próxima, você vai fazer um ponto V. Dessa forma, 2 pontos altos. Tudo na mesma corrente. Uma corrente e 2 pontos altos novamente naquela mesma corrente. Ele vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer aqui 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós vamos pular 5 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5. E na próxima corrente, a gente faz um ponto baixo. Já começa a repetir a sequência. 3 correntes. Pulamos 2 pontos e um ponto baixo no ponto seguinte. Agora, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Você vai pular 1, 2, 3, 4, 5 correntes na sua base e na última corrente da carreira, você vai fazer 3 pontos altos como lá no início. Quando a gente trabalha essa amostra em crochê tubular, a gente quer fazer uma peça com esse ponto sem costura, a gente elimina esses 3 pontos altos aqui. Então, a sequência é uma vez esse desenho com ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, faz o espaço de 7 correntes, uma vez a coluna de ponto V. Uma vez esse pontinho, uma vez a coluna de ponto V. Então, você pode começar a sua carreira com a coluna de ponto V, que são os 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, e depois vai fazendo esse desenho das 7 correntes e o espacinho com ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo. Quando você terminar, se você começou aqui, vamos supor que aqui são o ponto V, que você começou a carreira. Você vai terminar a sequência dessa forma, com esse ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo e 7 correntes. E aí, termina com um ponto V. Redondo, ele é como se fosse uma continuação, só que aqui vai ser um ponto V inteiro, vai formar um ponto V de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Então, somem 2 pontos altos daqui
e no lugar desses 2 pontos, se coloca uma corrente, aí fica a sequência certinha do ponto. Então, agora vamos fazer a segunda carreira. A primeira carreira, ela fica assim. Agora, para a segunda carreira, você vai subir 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, vai fazer mais 2 pontos altos nesse primeiro ponto de base. Ó, sempre serão 3 pontos altos no início e 3 pontos altos no final da carreira. E eles são feitos sempre no primeiro ponto alto de base e no último. Então, aqui agora nós vamos fazer 3 correntes de espaço. Vamos na quarta corrente da base, 1, 2, 3, 4, e dentro dela vamos fazer um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai no outro espaço de 7 correntes, conta 1, 2, 3, e na quarta corrente você faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes novamente, e ponto V sobre ponto V. Que são os 2 pontos altos. Essa coluna, ela sempre permanece assim, igual. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Agora, 3 correntes de espaço novamente. No próximo espaço de 7 correntes, você conta 1, 2, 3 e na quarta corrente você faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vá no espaço de 7 correntes seguinte, conte 1, 2, 3 e na quarta corrente você faz um ponto baixo. Só repetiu aquela outra sequência lá do outro lado da coluna de ponto V. 3 correntes. E no último ponto alto você faz aqueles 3 pontos altos para finalizar a carreira. Depois que você faz a primeira sequência toda do ponto, você vai ver que você pega rapidinho a lógica do ponto, fica bem fácil de gravar as sequências e é bem rápido de trabalhar esse ponto. Vamos para a terceira carreira, então? Você vai subir 3 correntes, vai virar o trabalho, vai fazer mais 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. E agora, para essa terceira carreira, nós vamos trabalhar naquele espaço de 5 correntes, nós vamos trabalhar pontos altos duplos. Então, a gente vai pegar 2 laçadas, vamos diretamente para aquele espaço de 5 correntes e vamos fazer ali 11 pontos altos duplos. Então, vamos fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o 11º. Ó, o grupo de 11 pontos altos duplos, ele fica assim. Agora, nós vamos trabalhar ponto V sobre ponto V diretamente, que são os 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E vamos para o próximo espaço de 5 correntes, trabalhar o outro grupo de 11 pontos altos duplos. Ó, o segundo, o terceiro, que a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, que é só repetição, né? Quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e o 11º. Agora, nós vamos diretamente para o último ponto alto da carreira e vamos fazer 3 pontos altos para finalizar essa carreira. Aqui nós temos a terceira carreira prontinha do nosso ponto fantasia.
Agora, nós vamos para a quarta carreira. Então, nós vamos fazer aqui as 3 correntes para subir, os outros 2 pontos altos, tudo no primeiro ponto. Nós vamos fazer 2 correntes de espaço agora. Vamos no primeiro ponto alto duplo da base, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntes de espaço, pulamos um ponto de base e no seguinte fazemos um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulamos um ponto de base e no seguinte fazemos um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulamos um ponto de base e no seguinte fazemos um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulamos um ponto de base, no seguinte fazemos um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, pulamos um ponto e no seguinte fazemos um ponto baixo. A gente formou aqui a base do nosso abacaxi. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos. Agora, você vai fazer 2 correntes, vai para o ponto V e vai fazer outro ponto V sobre ele, que nesse caso é com uma corrente apenas. Então, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. 2 correntes de espaço. Agora, você repete aquelas bases de ponto baixo e 3 correntes para esse outro grupo de 11 pontos na base. Ó. Sempre 3 correntes, pula um ponto, no seguinte um ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto, no seguinte um ponto baixo. 3 correntes, pula um ponto, no seguinte um ponto baixo. Ó. Veja como vai ficando. E agora, você faz as 2 correntes e os 3 pontos altos para finalizar a carreira. Os 3 pontos altos aqui no caso para finalizar. E a gente tem prontinha aqui a nossa quarta carreira. Agora, vamos fazer a quinta carreira do nosso ponto fantasia. Nessa próxima carreira, então, nós vamos fazer os 3 pontos altos para iniciar, como todas as outras. Só que agora o espaço será de 3 correntes. Então, 1, 2, 3 correntes. Você vai no meio do primeiro espaço de 3 correntes da base e faz um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Então, dessa forma, a gente já diminuiu um espaço, a gente já ficou com 4 espaços aqui. 3 correntes de espaço agora. Ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. 3 correntes de espaço. E agora, você repete a sequência para esse outro abacaxi. Sempre 3 correntes e um ponto baixo no espaço seguinte. Ó, ficamos aqui com 4 espacinhos também. Agora, as 3 correntes para finalizar e 3 pontos altos no último ponto de base. Então, a gente termina aqui essa quinta carreira. Dá a impressão que o trabalho ele vai abrir, mas não vai, porque depois a gente vai diminuindo ali no meio, no ponto abacaxi, ele vai fechando, vai ficando bem retinho, ó. Vai ficando assim. Para a sexta carreira agora, nós vamos subir as 3 correntes, vamos virar o trabalho, fazer mais 2 pontos altos no primeiro ponto. Só que nós teremos 4 correntes de espaço agora. Sempre você vai notando que vai aumentando uma correntinha no espaço e diminuindo o espaço no abacaxi, é para equilibrar aqui a nossa amostra. Um ponto baixo no próximo espaço, 3 correntes. Um ponto baixo no próximo espaço, 3 correntes. Um ponto baixo no espaço, 3 correntes, um ponto baixo no espaço. Ó, ficamos com 3 espaços já no abacaxi.
Agora, você faz 4 correntes, ponto V sobre ponto V. Quatro correntes. E repete para o outro abacaxi. Um ponto baixo no espaço e as 3 correntes. Ó, serão 3 espaços. 1, 2 e 3. Agora, você faz as 4 correntes e 3 pontos altos no último ponto da base. Lá se foi a 6ª carreira do ponto. Veja como ele vai ficando. Agora, nós vamos para a 7ª carreira. Na 7ª carreira, a gente começa com os 3 pontos altos no primeiro ponto. As laterais não mudam, perdão. Você faz 5 correntes agora. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo no próximo espaço do abacaxi. 3 correntes. Um ponto baixo no espaço seguinte do abacaxi. 3 correntes. Um ponto baixo no espaço seguinte. Então, veja aqui que agora a gente ficou com 2 espacinhos no abacaxi. As 5 correntes. Ponto V sobre ponto V. As 5 correntes. E agora, você repete a sequência para o próximo abacaxi. Você vai notar também que os espaços que a gente faz aqui no início são os mesmos que a gente faz dos lados da coluna de ponto V, a mesma quantidade de correntes. Então, não precisa ficar contando quantas correntinhas vai fazer. Já se baseando na primeira, você já tem a quantidade para as outras, não sobre o abacaxi, mas aquelas de espaço entre um lado e outro do ponto V e depois do início antes do final. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e terminamos com 3 pontos altos no último ponto alto de base. Prontinho aqui a nossa 7ª carreira. Você vai contando as carreiras pelos grupinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, temos 7 carreiras aqui. Ó. Vai ficando assim. Agora, nós vamos para a 8ª carreira e você vai notar que a 8ª carreira é a mesma sequência da primeira. Então, a gente vai trabalhar aqui os 3 pontos altos para começar. Mas a gente sempre faz a 8ª, no caso essa seguinte, que já seria a primeira e não precisaria repetir, porque daí você já vê como fica sobre o ponto, porque aquela primeira ela é sobre as correntes, então às vezes pode confundir. Então, a gente faz novamente para você ver como ela é feita sobre o desenho do ponto já. Então, a gente fez aqui 3 pontos altos, nós vamos fazer agora 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fazemos um ponto baixo no primeiro espaço do abacaxi, 3 correntes. Um ponto baixo no próximo espaço. A gente fica só com um espacinho, que é aquele ali do início. 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ponto V sobre ponto V. Uma, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Ó, um espacinho sobre o abacaxi, que é um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo no próximo espaço. Agora, 7 correntes. E 3 pontos altos para finalizar. 1, 2, 3. Aqui, no caso, já é a primeira carreira, já é a sequência da primeira carreira. Então, a repetição do ponto é da 2ª à 8ª carreira sempre. Agora, você vai fazer a 2ª, vai trabalhar até a 8ª, retorna para a 2ª, vai até a 8ª e vai formando, assim, o desenho
do ponto. Então, faça mais uma sequência para praticar. Depois que você fizer mais uma sequência do ponto, sequência de repetição, ele vai ficando assim. Então, olha como fica lindo o desenho do ponto. Ideal para peças de moda praia, verão, como saídas, regatas, tops, bodies, maiôs. Fica bem lindo o desenho dele. A gente terminou aqui com a segunda carreira da receita do ponto, ó, ou aquele ponto baixo na quarta corrente, aquela carreira, e arrematamos. E ela fica assim. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um ponto fantasia no crochê.